O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras atravessaram gerações como um código espiritual de sobrevivência e de vitória. Elas já foram repetidas por homens em campos de batalha, por mulheres em noites de angústia, por pessoas que se sentiram sem direção, encarando o silêncio do céu e tentando não desmoronar. Elas aparecem em paredes, em fotos antigas, em orações sussurradas, em funerais, em aniversários e também em recomeços. Mas e se eu te dissesse que esse salmo não fala apenas de crença religiosa, e sim de uma mentalidade, de um princípio invisível que reorganiza a forma como você lida com escassez, dinheiro, oportunidades, sucesso e paz interior? Porque existe um nível de leitura do Salmo 23 que vai além do consolo. Existe um nível de leitura que toca a estrutura do pensamento. E quando a estrutura do pensamento muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, a vida muda. Napoleon Hill, conhecido por Pense e Enriqueça, passou décadas investigando o que existe por trás das maiores realizações humanas. Ele conversou com centenas de pessoas que construíram fortuna, influência e legado, e encontrou um padrão que se repete como lei. O sucesso começa na mente, e a fé, para os verdadeiramente realizados, não era apenas um sentimento espiritual. Era uma força prática, aplicada, uma convicção que gerava movimento, clareza e ação. E de alguma forma impressionante, o Salmo 23 já carregava essa mesma sabedoria. Quando o salmista diz, "O Senhor é o meu pastor", ele não está apenas pintando uma cena bonita, ele está afirmando uma identidade. É como se dissesse, "Eu sei quem me guia, eu sei quem orienta meus passos, eu sei de onde vem minha provisão", e por isso ele conclui com uma declaração total, "Nada me faltará". Observe bem, ele não diz, "Eu espero que não falte", nem "Talvez eu consiga". Ele declara com convicção, "Nada me faltará". Hill chamaria isso de certeza emocional. Ele dizia que tudo aquilo que a mente consegue imaginar e acreditar pode se tornar realidade, mas reforçava um detalhe essencial. Não basta imaginar, é preciso acreditar com intensidade, de modo persistente, até que essa crença se torne dominante no subconsciente. Só então, a pessoa começa a agir como quem já está a caminho, e não como quem está apenas sonhando. Agora, com sinceridade, quantas vezes você repetiu o Salmo 23 apenas com a boca, mas continuou vivendo com o coração preso na falta? Quantas vezes você disse, "Nada me faltará", e no dia seguinte acordou dominado pela ansiedade, como se tudo fosse desabar? Muitas pessoas carregam fé na teoria e medo na prática. Têm esperança em um momento e insegurança no outro. Oram por abundância, mas continuam decidindo como quem só conhece escassez. E aqui está o ponto que Hill descobriu e que a Bíblia, de forma silenciosa, já ensinava. A mente precisa estar convencida antes que a realidade externa se organize. Hill dizia que a fé é o antídoto do fracasso, porque converte medo em coragem, incerteza em iniciativa, confusão em decisão. E o Salmo 23 é exatamente isso, uma frase que, quando vivida, alinha mente e espírito. É como se afirmasse, "Porque eu sei quem me conduz, eu não serei mais conduzido pelo medo". Essa convicção muda tudo. Ela mexe com o subconsciente, ela muda a forma como você interpreta os fatos, ela altera sua postura diante dos desafios, ela te tira do modo sobrevivência e te coloca no caminho da verdadeira abundância. E abundância aqui não é apenas dinheiro, é paz, é direção, é clareza, é força emocional, é propósito, é a certeza de que você não está reagindo ao mundo, mas caminhando com rumo. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se isso é tão poderoso, por que tantas pessoas continuam presas na falta? Porque existe uma diferença enorme entre recitar um salmo e viver um salmo. Muitos querem mudança sem transformação, querem provisão sem ajustar crenças antigas, querem prosperidade
sem romper com padrões mentais antigos. Querem um novo resultado, mantendo o mesmo pensamento. Napoleon Hill entendia isso. Por isso ele falava de autossugestão, a repetição consciente, com emoção e constância, de verdades que moldam uma nova identidade interna. E a Bíblia também aponta para isso quando ensina que a fé se fortalece pelo ouvir. Ouvir, repetir, absorver, até que a palavra deixe de ser uma frase e se torne uma estrutura dentro de você. Se você acorda dizendo, a vida é difícil, nada dá certo, dinheiro nunca sobra, você está alimentando uma fé de escassez. E não importa quantas orações você faça, se a sua conversa interna for de derrota. Mas quando você afirma com convicção, mesmo que por fora pareça faltar, nada me faltará, você dá um comando profundo à mente. Eu confio, eu persisto, eu continuo, eu cresço. Se você está comigo até aqui, faça um gesto simples agora. Escreva nos comentários, eu escolho viver o Salmo 23. Não como superstição, mas como decisão. Porque quando você escreve, você sela. Quando você sela, você reforça. E quando você reforça, sua mente começa a obedecer a essa direção. E talvez você esteja vivendo o oposto disso neste momento. Talvez existam contas, pressões, atrasos, inseguranças. Talvez sua mente esteja sobrecarregada e sua fé cansada. Mesmo assim, se você continuar afirmando dia após dia, nada me faltará, algo dentro de você começa a resistir ao colapso. Esse é o segredo. Sucesso pertence a quem avança mesmo com medo. A fé que move montanhas não é a fé que aparece quando tudo está fácil. É a fé que permanece quando tudo parece incerto. E então o Salmo continua. Ele me faz repousar em pastos verdes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui existe uma chave que muita gente ignora. A prosperidade real começa com descanso interior. Mas descanso não é desistência, é alinhamento. É a paz de quem sabe que não precisa correr desesperado para provar nada, porque tem direção. Hill observou que as pessoas realmente realizadas possuem algo raro, serenidade. Mesmo quando têm muito a fazer, elas têm clareza. Elas não vivem no impulso. Elas não tomam decisão por desespero. Elas sabem parar, ouvir, ajustar e então agir. Uma mente barulhenta não enxerga oportunidades. Uma alma inquieta não percebe sinais. Por isso, tanta gente vive ocupada, mas não progride. Corre o dia inteiro, mas continua no mesmo lugar. Pastos verdes representam nutrição. Águas tranquilas representam mente em ordem. E mente em ordem cria decisões melhores. Decisões melhores criam resultados melhores. Isso é espiritual, sim, mas é também profundamente prático. Respire agora, bem devagar, e se pergunte, onde estão os meus pastos verdes hoje? O que me devolve paz sem me roubar propósito? O que silencia o ruído e me devolve direção? Pode ser uma rotina mais simples, pode ser menos comparação, pode ser menos excesso de informação, pode ser mais oração, pode ser mais leitura, pode ser escrever suas metas, pode ser cuidar do corpo, pode ser escolher melhor as conversas, pode ser proteger sua mente. Se isso está falando com você, curta este vídeo agora. Isso fortalece o canal e ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no Receitas de Prosperidade, porque aqui a gente vai caminhar juntos, com fé, propósito e mentalidade. E então chegamos ao trecho mais profundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista não diz, se eu passar. Ele diz, ainda que eu ande. Porque quem vive com propósito sabe, os vales virão. Crises existem, perdas existem, momentos de confusão existem. A questão não é evitar o vale, a questão é atravessar com a mente firme. Hill dizia que o fracasso carrega a semente de um benefício equivalente. E também ensinava que o medo é o maior sabotador do destino. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda, medo do futuro. Mas o Salmo 23 coloca uma verdade acima do medo.
tu estás comigo. Não é a ausência de problema que te faz forte, é a presença de Deus que te mantém firme. O vale pode ser escuro, mas é sombra. Sombra não é a coisa em si, é apenas o efeito da luz bloqueada. Quando a fé volta a iluminar, o vale não some instantaneamente, mas você ganha coragem para continuar andando. Quantas vezes você parou por medo? Quantas ideias você engavetou por insegurança? Quantas oportunidades você perdeu por achar que não era capaz? O vale tenta te convencer de que você é pequeno, mas a fé te lembra que você não está sozinho e que o processo não é o fim. E por fim, o Salmo conclui: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é legado, isso é permanência, isso é constância. Hill dizia que sucesso não é um pico isolado, é um caminho construído com princípios. E princípios geram estabilidade. Quando o salmista fala de bondade e misericórdia seguindo todos os dias, ele fala de uma vida que entrou em ritmo, uma vida alinhada, uma vida guiada, uma vida que não depende de humor, de sorte ou de aplauso. E quando ele diz habitarei na casa do Senhor, isso não é só lugar, é estado interior, é paz que não depende de circunstância, é a tranquilidade de quem vive com valores que não mudam, é prosperidade com consciência. Porque o verdadeiro legado não é só o que você acumula, é o que você desperta nos outros, é o bem que você deixa, é a esperança que você espalha, é a coragem que você inspira. O Salmo 23, quando vivido, te ensina a prosperar sem perder a alma, te ensina a crescer sem virar refém do medo, te ensina a avançar com tranquilidade, te ensina a construir um futuro com propósito. E agora, eu quero que você faça uma última declaração. Pode ser em voz baixa, pode ser no coração, mas faça com verdade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga de novo, mais devagar, como quem planta uma semente. Nada me faltará. Se você sente que isso é para você, escreva nos comentários. Eu escolho caminhar com direção. Curta este vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para receber reflexões diárias que unem fé, propósito, proteção espiritual e crescimento consciente. Porque quando a mente se alinha, a vida responde. Quando a fé permanece, as portas se abrem. E quando você caminha com Deus, o seu futuro deixa de ser uma ameaça e se torna uma promessa em construção. Inscreva-se no Receitas de Prosperidade para receber reflexões diárias que unem fé, propósito, proteção espiritual e crescimento consciente. E até o próximo vídeo.